É minha claquete. Olá! Seja bem-vindo a uma madruga. Hoje a gente vai falar sobre a rotina Easy a partir de sono, que é a letra S do Easy, que é sleep em inglês. Eu já fiz um vídeo sobre o sono que fez muito sucesso, então primeiro você dá uma olhadinha lá, porque tem assim as informações do sono da noite, umas informações mais completas, mas eu recebo ainda muitas perguntas, principalmente sobre o sono do dia. E eu não falei sobre o sono do dia naquele vídeo, então eu vou complementar com o sono do dia e com algumas informações que faltaram no outro. Como para todo ser humano, o sono é essencial para os bebês. Nas primeiras semanas tem bebê que chega a dormir 22 horas. Eles acordam assim brevemente para mamar e já dormem imediatamente depois que chega no peito. Um bebê que dorme mais é um bebê mais concentrado, ele tem mais energia para fazer as atividades e chora bem menos durante o dia. Vocês já perceberam que quando passa a hora de dormir, o bebê, nossa, fica extremamente irritado. E um bebê que não dorme durante o dia também atrapalha muito o horário do sono da noite. O que muita gente não sabe é que os bebês não sabem dormir. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Por mais estranho que isso pareça, nós que precisamos ensinar o bebê como dormir e também orientar para desenvolver bons hábitos de sono. Então, não é o bebê que controla o sono dele, somos nós. E pior que é um assunto chato, né? Rola sempre uma pressão social. As duas únicas coisas que as pessoas querem saber, além de se o bebê tá vivo, É se ele mama bem e se ele já está dormindo a noite inteira. muito chato essas perguntas. E para aqueles pais que têm bebês que não estão dormindo bem, eles têm que conviver com essa culpa de achar que está fazendo alguma coisa errada e o sono, o cansaço e a tensão que é uma criança que não consegue dormir. Segundo a Tracy, o sono sensível respeita a necessidade de todos, porque você nem abandona o bebê chorando e você também dorme, né? Porque todo mundo tem que estar feliz nessa história. É importante que você já comece da forma que você quer fazer sempre. Então não adianta que você pense, não, daqui a uns 4 meses, quando ele estiver mais gordinho, eu vou parar de ninar no braço, porque vai ser muito difícil tirar. Então desde o início você já pense, como que eu quero fazer até o bebê ter capacidade de dormir sozinho mesmo. Continue fazendo assim. Retire também todo acessório humano. Tudo que você precisa fazer para o bebê dormir por completo é importante tirar. Então ela indica, por exemplo, deitar o bebê no berço e dar umas palmadinhas no bumbum. Mas é só até o terceiro estágio do sono, que eu já vou falar. Até começar a piscar e tal. Depois disso, retire. Porque senão ele vai achar que ele só consegue dormir por completo levando palmadinha no bumbum. Então, se ele, por algum acaso o bebê acordar durante a noite e não tiver palmadinha no bumbum, vai chorar porque não consegue dormir sozinho. Eu acho que um ponto mais importante para o bebê dormir bem é da rotina. A gente já falou sobre a rotina da noite. Nem toda a família vai ter a mesma rotina, porque são horários diferentes, realidades diferentes. Tem bebê que não gosta de dormir. Mas se você seguir sempre a mesma rotina para o dia e a mesma rotina para a noite, o bebê já vai ficando bem mais relaxado, porque ele sabe que no finalzinho dela ele vai conseguir dormir. E não deixe passar a janela do sono. Quando você perceber o primeiro estágio do sono, aquele bocejo, mexendo no olho, você já coloca o bebê para dormir. Porque quando passa esse primeiro estágio, já ficam muito irritados, é aquela reclamação. Então preste muita atenção. Começou a bocejar, você já leva para fazer um carinho, para poder diminuir um pouco o ritmo. Deita no berço, faz uns tapinhas nas costas. Aí o próximo estágio é aquele olhar fixo, né? Aquele olhão assim, olhando. E logo, rapidinho, passa para o terceiro estágio, que já é a piscadela. Aí nesse estágio você já remove tudo, que o bebê vai sim conseguir dormir sozinho. E uma coisa extremamente importante, esperar assim alguns segundinhos antes de interferir quando você acha que o bebê acordou. Inclusive isso aconteceu agora, eu estava me arrumando para gravar esse vídeo e o Dante chorou no berço. Aí como eu ainda estava terminando de me maquiar e tal, eu dei uma esperadinha, ele dormiu sozinho. Se a gente não interfere, eles aprendem a voltar nesse sono de novo. Vamos agora focar na rotina do dia, porque de noite a gente já falou. Então, geralmente o Dante mama, aí eu coloco ele para fazer algumas atividades, né? Pra brincar no tapete e tal. Quando dá assim, mais ou menos 1 hora a 1 hora e meia que ele mamou, eu já começo o processo do sono. Na maioria das vezes ele já tá assim, bocejando, mexendo no olhinho e tal, mas às vezes não, sabe? Ele ainda tá um pouco agitado. Então eu já vou criando o clima para deixar ele assim, bem mais descansadinho. Eu coloco num lugar assim, se eu posso, né?
com um pouquinho menos de luz, porque isso facilita muito a dormida. Não é assim obrigatório, às vezes eu tô no shopping e tal, não dá. Mas é importante que não seja assim, tipo, breu total, porque os bebês precisam saber distinguir o dia da noite, né? Então eu só dou uma reduzida de leve na iluminação e já vou dando uma diminuída também nos sons. Tô tentando fazer o bebê dormir, não vou deixar o liquidificador ligado. Eu dou uma pequena diminuída pra ele dar uma relaxada. Eu canto uma musiquinha, faço um carinho, essas coisas que você já sabe. Ele ainda é muito pequenininho, né? Mas eu tenho uma amiga que fala assim, que vai se despedindo, sabe? Que fica, Tchau, passarinho. Tchau, arvorezinha. Tchau, televisão. e aí vai colocando pra dormir todos os momentos. Isso é uma coisa muito boa, porque o bebê sabe que quando começa a se despedir, vai dormir logo depois. Aqui em casa a gente usa chupeta. Eu acho muito importante para essa hora do sono, porque eles têm essa energia de sucção, sabe? Parece que eles têm uma necessidade de ser acalentado com a chupeta nessa hora de dormir. E como eu não quero associar a mim, né, eu ser a chupeta, eu dei uma chupeta para ele. Só que quando a chupeta começa a cair da boca e o bebê acorda, ela é um mau hábito, né? Vira um mau hábito. Então eu coloco a chupeta, espero ele dormir. Quando dá assim, uns 10 minutos, eu sempre volto pra ver se ele não mexeu o edredom e não cobriu o rosto dele. Eu volto, aí eu faço um carinho assim na testa, assim, dou uma batidinha. Ele mexe um pouquinho e eu tiro a chupeta, ele não percebe. Então eu tenho feito isso porque evita, né, da chupeta cair e ele acordar. Quando passa a hora da soneca, o bebê fica extremamente agitado, irritado, chora muito. Os pais confundem muito isso com cólica, mas é aquela superestimulação. E quando isso acontece aqui em casa, eu não faço ele dormir da forma convencional, não. Eu já pego ele já não usa mais o charutinho, né? Antes eu fazia. Eu já pego ele, deito na minha cama, abraço bem forte e fico segurando, esperando, sabe? Ele gastar essa energia dele do choro e logo então ele dorme. Não adianta assim, sabe? Ah, deita, filho, deita, boa noite. Eu geralmente faço isso. Eu deito, dou boa noite e tal, ele dorme. Não resolve, não. Tem dia que ou ele tá super estimulado pelo dia, ou ele pulou alguma soneca, então ele chora muito. A única coisa que resolve é deitar na cama com a mamãe, fazer um carinho, eu fico cantando uma musiquinha bem baixinha. É importante que evite, assim, sacudir o bebê, ficar pulando pela casa, né? Aquele, sabe? Fica nervoso. Quando você tá nervoso também só atrapalha. Dê o bebê pra uma pessoa mais calma da casa, conta até 3, sabe? Tenta ficar zen, faz uma oração para poder conseguir acalmar esse bebê. E não é tão difícil assim. É muito sofrido, né? Porque eu choro muito triste. Mas rapidinho eles acabam. E por mais tentador que pareça, não deixe seu bebê dormir mais do que um ciclo de 3 horas. Se ele dorme uma soneca enorme de 4 horas, ele não vai conseguir dormir à noite. De vez em quando umas pessoas me perguntam, Marina, meu filho passa a noite em claro. Aí eu pergunto, como é que é de dia? Ah, de dia eu deixei dormir, né? Porque eu tava tão cansada. Então é isso que acontece. Por mais assim, com mais que doa seu coração, não deixa. Pega com carinho, faz uma carícia, coloca no peito pra mamar, pra quebrar essa sonecona aí. Eu não tenho exatamente uma rotina de local pra soneca do dia aqui em casa, porque seria impossível. Vocês já sabem, né? Eu saio muito, eu faço muitas coisas diferentes. Então, se eu mantiver ele numa soneca só no escurinho, no quarto dele e tal, quando eu sair, ele não vai querer dormir. E eu levo ele pro Pilates, eu levo ele pro shopping, eu levo ele pro correio, pro mercado, e ele dorme em todos esses lugares. Mas eu tenho uma rotina de objetos, assim, de ritual para ele dormir. Como eu já falei, né? Eu espero mais ou menos uma hora e pouquinho. Quando eu sei que está na hora, eu deito ele no berço, coloco a chupeta, né? E ele sabe que esse é o momento dele da chupeta. Eu pego a chupeta e eu cubro o rosto dele com um paninho. Não cobre o nariz, não, a chupeta, sabe? Eu cubro assim, um olhinho só ou os 2 olhinhos, mas deixo sempre o narizinho de fora. Isso é um negócio assim, meio Fábio Puentes dos bebês, sabe? Lembra aquele cara do Gugu que ficava derrubando o povo assim no palco? Bem dormidos todos, bem dormidos, bem dormidos, bem dormidos. Bem dormidos, bem dormidos. É mais ou menos assim. A gente põe o paninho e no início ele fica meio, tipo, balançando a perna assim, um pouquinho agitado, mas ele cala na hora. Não sei o que isso faz com o bebê, gente. Mas funciona muito. Depois que eu boto o paninho, ele se remexe lá no bercinho ou na cadeirinha onde ele tiver mais uns 5 minutinhos e ele logo dorme. Quando ele era mais novinho, ele dormia bastante, né? 1h30, 2 horas, todos os ciclos. Aí conforme ele foi crescendo, ele foi dormindo bem menos. Teve uma época que eu não sabia
que eu devia botar ele pra dormir, não fazia ideia. Pra mim, ele tava com sono, ele ia dormir. E ele começou a não dormir durante o dia, tipo, passava assim 5 horas acordado. E, nossa, chorava muito pra dormir à noite, era bem difícil. Depois que eu comecei a colocar ele pra dormir, deu muito certo. Até o salto, quarto salto, que é 3 meses e meio, ele tirava 3, às vezes 4 sonecas de 1 hora e meia. Aí esse quarto salto foi um salto muito difícil pra soneca, ele dormia assim, no máximo meia hora. 15 minutos a meia hora. E agora que passou o salto, ele mudou o hábito de sono. Ele tá tirando 2 sonecas bem grandes, assim, de 1 hora e meia. E às vezes uma sonequinha de meia hora e tal, principalmente se eu sair de carro, que ele adora dormir no carro. Então, assim, essas sonecas mudam conforme o bebê vai crescendo. Não tem uma regra para sempre. Quando eles são recém-nascidos, eles dormem praticamente o tempo todo. Assim, entre 2 horas e meia, cada ciclo de 3 horas. Só ficam acordados mesmo, assim, na hora de trocar fralda, tomar banho e no início da mamada. E é super normal mesmo. Entre 1 e 3 meses, são cerca de 3 sonecas de 1 hora e meia e eles chegam a dormir durante 8 horas da noite. Não significa que são ininterruptas, tá? Tipo, por mais que eles acordem para mamar, eles voltam rapidamente a dormir e chegam a dormir durante 8 horas durante uma noite. Entre 4 a 6 meses, eles conseguem tirar 2 sonecas bem grandes, de 2 horas, alguns bebês de 2 horas e meia, e eles já conseguem dormir entre 10 e 12 horas à noite. O Dante tem ido dormir às 8 e ele acorda no outro dia às 8, 8 e meia. Ele tá dormindo muito bem de noite. Nem sempre é direto, né? Eu amamento às 8, aí eu amamento sem ele acordar às 11. E ele tem acordado entre 6 e 7, por aí, umas 6 horas, vamos dizer. A maioria das noites são 6 horas. Ele acorda às 6, ele mama, volta a dormir e só acorda às 8 e meia. Nossa, pra mim tá sendo ótimo. Entre 6 e 8 meses, a soneca do dia dá uma diminuída. Eles dormem assim 2 sonequinhas de 1 hora e meia por aí, dormindo 12 horas à noite. E acima dos 8 meses, eles ou continuam tirando essas 2 sonequinhas de 1 hora e meia, ou tira só uma soneca de 2, 3 horas mais ou menos, também dormindo 12 horas à noite. E o sono do bebê é tão importante para o bebê quanto para você. No próximo vídeo da Rotina Easy, que é o último, eu vou falar como você pode ter uma vida boa com um recém-nascido em casa. A rotina resolve todos os seus problemas. E se você conseguir seguir direitinho, vai sobrar um tempinho para você. Você vai conseguir sair, vai conseguir assistir seu seriado, vai conseguir ler o seu livro, porque mamãe, você merece. Você merece um tempinho livre também. Quando a mamãe está estressada, a gente não consegue cuidar dos filhos, não tem cabeça, fica irritada. Então, tire sim esse tempinho para você. Eu espero que você esteja gostando dessa série de vídeos da Rotina Easy. Se você gostou, deixa seu like, segue a gente, ativa as notificações para você saber em primeira mão toda vez que a gente postar um.